Faxineira notou sintomas que todos ignoraram. Ela acabou salvando a vida de um CEO milionário. Camila Torres respirou fundo antes de empurrar o pesado carrinho de limpeza pelo corredor silencioso do Hotel Real de Santiago. Eram quase 10 da noite e ainda tinha 5 suítes para atender. O uniforme já estava úmido de suor e os pés latejavam dentro dos tênis gastos. Trabalhava em 2 turnos para conseguir pagar o aluguel de um quarto apertado, onde morava com o filho Mateu, de 8 anos. Entre um suspiro e outro, lembrava do menino adormecido na casa da vizinha, que sempre aceitava cuidar dele em troca de algumas compras no mercado. A rotina de Camila era dura, mas não havia escolha. Desde que o plano de saúde da empresa fora cortado, vivia em alerta. O medo de que Mateu adoecesse sem atendimento médico a acompanhava em cada passo. Ainda assim, mantinha-se firme, carregando as pilhas de toalhas limpas como quem carrega o peso de uma vida inteira. Empurrou a porta da suíte 1205, onde o carpete macio abafava seus movimentos. O quarto era imenso, com lustres discretos e uma vista iluminada da cidade. Camila entrou com cuidado, mas logo percebeu que não estava sozinha. Na poltrona de couro próxima à janela, um homem descansava com os olhos semicerrados. Vestia camisa social aberta no colarinho e ao lado repousava uma pasta de couro. Era Alejandro Mendes, executivo conhecido no meio financeiro, hóspede frequente do hotel. O rosto cansado denunciava horas de reuniões, mas a postura ainda transmitia autoridade. Camila tentou seguir seu trabalho sem chamar atenção, mas ao se aproximar, notou algo estranho. A perna dele estava marcada por lesões arredondadas e avermelhadas. Pequenos pontos, alguns mais inflamados, chamaram sua atenção. Além disso, o ritmo da respiração parecia acelerado. "O senhor está bem?" arriscou, segurando firme as toalhas no braço. Alejandro abriu os olhos lentamente, incomodado com a pergunta. "É só uma alergia. Nada com o que se preocupar." Camila hesitou, lembrando de quando o pai começara a apresentar sintomas semelhantes, pouco antes de descobrir a diabetes, que nunca foi tratada a tempo. A memória a apertou por dentro. Queria insistir, mas não podia. Funcionária terceirizada, sabia que qualquer palavra errada poderia custar o emprego. Não demorou para o gerente aparecer. Ramiro Salinas, sempre impecável em seu terno cinza, entrou no quarto com o tom autoritário que usava com todos. "Camila, concentre-se no serviço. Não é sua função incomodar o hóspede com perguntas." Ela baixou os olhos, engolindo seco. O coração, porém, batia acelerado. Ao sair para buscar mais itens na copa, pegou escondido um termômetro usado pela equipe. Voltou à suíte, aproximou-se de Alejandro e, com cuidado, ofereceu. "Se o senhor permitir, é rápido." Ele bufou, mas estendeu o braço. Minutos depois, o visor marcava 37,9 Gracies. Camila sentiu o estômago gelar. Não era apenas alergia. Enquanto tentava se recompor, reparou na mesa de apoio ao lado da poltrona. Papéis espalhados mostravam relatórios de investimentos. No alto de um deles, o nome de Alejandro estampado como acionista principal da empresa terceirizada que a contratara. Camila ficou paralisada. O homem à sua frente tinha ligação direta com a firma responsável por cortar o benefício de saúde dela e de tantos colegas. O choque foi imediato. Não bastava conviver com jornadas exaustivas e salários baixos. Agora via o rosto de quem, mesmo sem intenção direta, fazia parte da engrenagem que a mantinha vulnerável. Ramiro pigarreou ao fundo, irritado com a demora. "Camila, termine logo e saia." Ela obedeceu, mas a cabeça fervia. A imagem do termômetro, o suor frio de Alejandro, os documentos na mesa, tudo se misturava em um turbilhão. Entre o dever de funcionária e a consciência de mulher que já vira a doença destruir sua própria família, uma pergunta latejava. Até onde deveria se calar? No corredor, empurrando o carrinho novamente, sentiu o peso de uma escolha se aproximando. Talvez, naquela noite, sua vida fosse virar de cabeça para baixo. Que o encontro improvável entre uma faxineira exausta e um executivo poderoso começava a se desenhar. O relógio marcava quase 11 da noite quando Camila voltou à copa para guardar o termômetro.
Tentava manter o foco no trabalho, mas a cabeça rodava. O rosto de Alejandro, a respiração pesada, a febre, as manchas na perna, tudo acendia um alerta. Era como se a lembrança do pai a empurrasse para uma decisão que ela não queria tomar. Enquanto organizava as toalhas limpas em pilhas, Ramiro apareceu novamente. Camila, não se esqueça de que estamos no último andar. Os hóspedes daqui são os mais importantes. Nada de distrações. Faça o que tem que fazer e saia. Ela apenas assentiu, engolindo a vontade de responder. Não adiantava discutir. Para ele, ela era só mais uma funcionária facilmente substituível. Mas dentro dela, algo crescia. Uma mistura de indignação e medo. De volta ao quarto 1205, Camila decidiu terminar a arrumação da mesa de apoio, antes de trocar as roupas de cama. Ao recolher as garrafas de água, reparou nos papéis novamente espalhados. Havia anotações rabiscadas, contratos impressos e uma pasta semiaberta. Um nome destacado em letras maiúsculas chamou sua atenção. Mendes Holdings. Ela reconheceu de imediato. Era a controladora da empresa terceirizada que a contratara. A mesma responsável pelo corte do plano de saúde coletivo meses atrás, que deixou tantos colegas desesperados. Naquele momento, a realidade se impôs com uma clareza brutal. O homem febril, sentado a poucos metros dela, era um dos donos do sistema que esmagava trabalhadores como ela. O coração de Camila disparou. Sentiu raiva, mas também um nó de impotência. Aquele homem vivia em hotéis de luxo, rodeado de relatórios, bônus e viagens, enquanto ela mal conseguia pagar a mensalidade do reforço escolar de Mateo. Disfarçou o choque e continuou limpando. Alejandro parecia alheio, folheando lentamente alguns papéis, mas o suor em sua testa denunciava que o corpo estava pedindo socorro. "Posso trazer um copo de água?" perguntou, tentando controlar a voz. "Não precisa", respondeu ele, com a mesma arrogância calma. "Estou acostumado a noites longas." Mas Camila notou que sua mão tremia ao segurar a caneta. No fundo, sentia-se dividida. Parte dela queria ignorar. Se ele era responsável pela sua precariedade, que arcasse com as consequências. Mas outra parte, a mesma que sempre cuidou do pai doente, gritava que não podia virar as costas. Enquanto guardava as últimas garrafas, Alejandro deixou a pasta escorregar. Papéis caíram pelo chão e Camila, num reflexo, abaixou-se para ajudar. Foi então que viu mais claramente um relatório interno da terceirizada, com gráficos de otimização de custos e redução de benefícios. Reconheceu em letras pequenas a linha que registrava o corte do plano de saúde. O choque a atravessou como uma lâmina. Ali estava a prova concreta do elo entre sua miséria e o poder dele. Por segundos, sentiu o impulso de amassar o papel, gritar, jogar na cara dele o sofrimento que causara. Mas conteve-se. Ramiro entrou novamente no quarto, interrompendo o silêncio pesado. "Camila, vamos. Já está na hora de fechar esse andar." "Estou terminando", respondeu sem levantar os olhos. Alejandro, meio tonto, tentou se levantar. O corpo vacilou, obrigando-o a segurar na mesa para não cair. Ramiro correu para ajudá-lo, mas, como sempre, seu interesse era mais em evitar escândalos do que em cuidar da saúde do hóspede. "Senhor Mendes, quer que eu chame alguém?" "Não", respondeu ofegante. "Só preciso descansar." Camila não se conteve. "Ele precisa de atendimento, febre, lesões, fraqueza, não é normal. Pode ser algo sério." Ramiro a olhou com irritação. "Você não tem voz aqui." Mas Alejandro permaneceu calado, o que já era uma confirmação de que não estava bem. Camila saiu do quarto com o coração martelando. Encostou-se na parede do corredor, tentando pensar. Se não fizesse nada, poderia carregar a culpa de assistir a um homem adoecer diante dos seus olhos. Se agisse, corria risco de perder o emprego de vez. A lembrança do pai a perseguiu outra vez. Recordou a noite em que ele começara a sentir tontura e fraqueza, e ninguém acreditava que fosse grave. Horas depois, estava internado em estado crítico. Nunca mais se recuperou por completo. O dilema queimava por dentro. A decisão precisava ser tomada. Camila foi até a copa e pegou o telefone interno. Com mãos trêmulas, discou o número da emergência. "Zamu, qual a ocorrência?" A voz firme do atendente trouxe alívio e medo ao mesmo tempo. "Tem um hóspede com febre alta, lesões estranhas na perna e sinais de fraqueza.
Ele precisa de atendimento urgente. Estamos no Hotel Real de Santiago, suíte 1205. Enquanto passava os dados, sentiu a presença de Ramiro atrás dela. Virou-se e encontrou o olhar furioso do gerente. Você enlouqueceu? Rosnou. Isso vai trazer problemas para o hotel. Vai trazer vida para ele. Rebateu, surpreendendo até a si mesma com a coragem. Ramiro bufou e saiu batendo a porta. Camila sabia que teria de lidar com as consequências mais cedo ou mais tarde, mas naquele instante não se importou. Minutos depois, os paramédicos chegaram. Subiram apressados com a maca e os equipamentos. Camila os guiou até o quarto. Alejandro, pálido e suando, foi colocado na maca contra a vontade. Tentava argumentar, mas a voz falhava. Senhor, precisa ir conosco. Seus sinais não são bons, disse um dos paramédicos. No elevador, Alejandro começou a sentir tontura intensa. Suas mãos estavam frias e a respiração cada vez mais curta. Camila o acompanhava até a porta do pronto-socorro, relatando os sintomas para a equipe. Foi recebida pela médica de plantão, doutora Valeria Rojas, que ouviu atentamente cada detalhe. Lesões arredondadas, febre, fraqueza. Pode ser envenenamento por aranha-marrom. Vamos fazer exames e internar imediatamente. Camila permaneceu ali até ver que ele estava em atendimento. Só então foi dispensada, com a sensação de ter cumprido o dever, mas também com a certeza de que havia cruzado uma linha perigosa. De volta para casa, caminhando pelas ruas silenciosas, sentia o peso da decisão. Não sabia ainda, mas aquela chamada mudaria sua vida para sempre. O relógio marcava quase 2 da manhã quando Camila chegou em casa. Mateu dormia enrolado em um cobertor fino no sofá da vizinha, que a esperava na porta. Ele não deu trabalho, só pediu por você umas 3 vezes, disse Dona Inês com um sorriso cansado. Camila agradeceu e, já em casa, ficou observando o filho por alguns minutos. O menino respirava fundo, alheio ao turbilhão que se formava na vida da mãe. Ela acariciou os cabelos dele, mas a mente continuava no hospital. A imagem de Alejandro na maca não saía de sua cabeça. No dia seguinte, retornou ao hotel mais cedo com a sensação de que algo ruim a aguardava. O gerente Ramiro a encontrou no corredor. Preciso falar com você, Camila. Ela seguiu até a sala administrativa. Ramiro fechou a porta e cruzou os braços, encostando-se na mesa. O que você fez ontem à noite foi grave. Chamou o SAMU sem autorização. Criou um escândalo no hotel. Escândalo? Camila levantou as sobrancelhas. O homem estava passando mal. Poderia ter morrido. Não cabe a você decidir. Hóspedes desse nível não gostam de ser expostos. Se acontecer de novo, não pense que terá lugar aqui. Camila engoliu seco. Queria gritar que tinha salvo a vida de Alejandro, mas sabia que isso não importava para Ramiro. O que importava era a imagem do hotel. Saiu dali com um gosto amargo na boca. À noite, ao voltar para casa, recebeu uma ligação inesperada. Era o hospital. A enfermeira informou que Alejandro havia sido diagnosticado com envenenamento por aranha-marrom e apresentava glicemia muito alta, próximo a 300 mg/dl. Ele estava internado, sob observação. Camila desligou o telefone com as mãos trêmulas. Sentiu um misto de alívio e medo. Alívio por ter agido a tempo, medo porque, se Alejandro sobrevivesse, poderia muito bem usar sua influência contra ela. No dia seguinte, quando entrou no hotel, todos os olhares pareciam pesar sobre seus ombros. Funcionários cochichavam. Alguns a olhavam com reprovação, outros com admiração silenciosa. Mas Ramiro não demorou a agir. Entregou-lhe uma advertência formal por abandonar o posto para tratar de assuntos pessoais. Camila assinou o documento sem discutir, embora soubesse que era injusto. O coração doía, mas a mente estava clara. Não podia se arrepender. 2 dias depois, a notícia veio como um golpe. Camila, a diretoria decidiu. Você está demitida por justa causa, anunciou Ramiro entregando a carta fria e impessoal. Ela ficou sem chão. Justa causa? Por salvar a vida de um hóspede? Você quebrou regras internas, expôs o hotel a riscos. Não há mais nada a fazer. Saiu dali com os olhos marejados, tentando não chorar na frente de todos. Do lado de fora, respirou fundo e caminhou até a parada de ônibus.
Naquele instante, sentiu o peso de todo o sistema sobre si. A empresa que tirara seu plano de saúde agora tirava também seu sustento. Naquela mesma tarde, Alejandro, ainda internado, ouviu a conversa entre duas enfermeiras. Descobriu que a funcionária que o socorrera havia sido demitida. Um incômodo tomou conta dele. Ainda fraco, pediu ao assistente que levantasse informações sobre Camila. Precisava entender melhor quem era a mulher que lhe estendera a mão no momento mais frágil. Nos dias seguintes, Camila lutou para se manter de pé. Fazia faxinas esporádicas em casas de família para pagar as contas. Mateu perguntava por que ela estava sempre tão triste, e ela respondia que tudo ficaria bem. Mas por dentro, a incerteza corroía. À noite, deitava-se exausta, lembrando das palavras do pai antes de morrer. Nunca vire as costas para quem precisa. Um dia isso volta para você. Enquanto isso, no hospital, Alejandro enfrentava seus próprios fantasmas. Entre exames e medicações, pensava no quanto sempre vivera distante da realidade das pessoas comuns. Seu mundo girava em torno de relatórios, lucros e bônus. Não sabia o que era depender de um ônibus lotado, nem escolher entre pagar a conta de luz ou comprar remédio. A presença de Camila naquela noite o marcou. Viu em seus olhos não apenas preocupação profissional, mas a lembrança de alguém que sabia o que significava perder uma vida por descuido. E agora, ao descobrir que ela perdera o emprego por ajudá-lo, algo dentro dele começou a se mexer. No 5º dia de internação, já mais forte, Alejandro pediu ao assistente que conseguisse o contato de Camila. O homem hesitou. Senhor, talvez não seja prudente. Essa funcionária foi dispensada. Eu não pedi sua opinião, apenas o contato. Com o número em mãos, Alejandro ligou. Do outro lado da linha, Camila atendeu desconfiada. Alô? É Alejandro Mendes. A voz dele estava mais baixa, quase humilde. Preciso agradecer pelo que fez. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Não há o que agradecer. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não. A maioria teria ignorado. Eu teria ignorado se fosse com outra pessoa. A sinceridade inesperada a desarmou, mas também trouxe de volta toda a dor da demissão. O senhor está vivo, mas eu perdi meu trabalho. Isso parece justo para você? Alejandro não respondeu de imediato. Aquelas palavras ecoaram fundo. Pela primeira vez em anos não tinha uma resposta pronta. Naquela noite, Camila chorou sozinha na cozinha enquanto Mateu dormia. As lágrimas não eram só de tristeza, mas também de cansaço e raiva. Perguntava-se até quando a vida seria uma sequência de quedas sem trégua. Mas no fundo, sabia que havia feito a escolha certa, a escolha difícil. Entre obedecer às regras injustas e salvar uma vida, ela escolhera a segunda opção. E mesmo que tivesse perdido quase tudo, ainda podia olhar para o filho e dizer: a mamãe fez o que era certo. Mal sabia que aquele gesto, que parecia ter destruído sua vida, seria também a semente de uma mudança muito maior. O quarto do hospital estava em silêncio, exceto pelo bip constante do monitor cardíaco. Alejandro Mendes, deitado na cama, observava o teto branco com olhos pesados. Sentia-se exausto, como se o corpo tivesse perdido metade da força. A dor nas pernas era aguda, queimando por dentro, e o gosto metálico na boca o fazia querer cuspir a cada instante. Nunca havia experimentado uma fragilidade tão absoluta. A médica responsável pelo seu caso, Dra. Valeria Rojas, entrou acompanhada de uma residente. Trazia uma prancheta cheia de anotações e exames. Aproximou-se da cama e falou em tom direto: Senhor Mendes, os resultados confirmaram que o veneno da aranha marrom provocou hemólise, ou seja, destruição das hemácias. Além disso, sua glicemia está altíssima, quase 300 millisarc, DL. Isso indica um quadro de diabetes tipo 2 não diagnosticado. Alejandro arregalou os olhos, incrédulo. Diabetes? Eu? Tossiu, tentando se erguer. Sempre fiz exames anuais. O senhor provavelmente ignorou alguns sinais, explicou a médica. O cansaço constante, a sede excessiva, a perda de peso recente, tudo estava ali. O envenenamento acelerou a percepção, mas a doença já existia. Ele ficou em silêncio, digerindo a notícia como quem engole uma pedra. Pela primeira vez,
Não havia relatório financeiro ou reunião de conselho que pudesse resolver a situação. O corpo cobrava cada descuido, cada madrugada mal dormida, cada almoço substituído por café. Enquanto isso, Camila acordava em sua pequena cozinha, tentando encontrar forças para encarar o novo dia. Já não tinha o uniforme azul do hotel, restava-lhe apenas a pilha de roupas simples que usava para faxinas. A demissão por justa causa queimava como uma marca de vergonha, mas ela se recusava a demonstrar isso diante de Mateo. "Mamãe, hoje tem o jogo da escola. Você vai?" perguntou o menino, ainda sonolento. Ela sorriu, acariciando-lhe os cabelos. "Claro que vou, meu amor. Só preciso terminar um serviço de manhã, mas estarei lá." Camila improvisava pequenos trabalhos em casas de família para sobreviver. Não era suficiente, mas ajudava a manter comida na mesa. O coração, no entanto, carregava um peso, a sensação de injustiça. Salvara uma vida, mas pagara com a própria dignidade profissional. No hospital, Alejandro passava por novos exames. Valeria era firme em suas recomendações. Insulina, dieta controlada, repouso. "Vai ter que mudar completamente o estilo de vida. Não adianta pensar que pode comprar saúde com dinheiro." Ele assentiu, ainda em choque. Pela janela do quarto, via a cidade se estendendo lá fora. Pensava em quantos relatórios assinara sobre redução de custos, sem jamais considerar as vidas por trás daqueles números. E agora, a vida que precisava de cuidado era a sua. No fundo, lembrava-se insistentemente da mulher que chamara o SAMU. A imagem dela, firme e decidida, aparecia sempre que fechava os olhos. 2 dias depois, Camila recebeu uma carta do sindicato confirmando a demissão por justa causa. O documento frio a fez tremer. Significava perder o direito a seguro-desemprego e outros benefícios. Mateo, ao vê-la chorar, correu para abraçá-la. "Não fica triste, mamãe. Você sempre diz que a gente é forte." Ela secou as lágrimas rapidamente. "E somos, meu filho. Somos, sim." Mas por dentro sentia como se o chão tivesse desaparecido. No hospital, Alejandro teve uma noite difícil. Suores frios, tontura e calafrios tomaram conta. A glicemia oscilava perigosamente. Valeria entrou apressada, acompanhada da equipe. "Precisamos estabilizá-lo agora." Ajustou a medicação, verificou os acessos venosos e pediu mais exames. Alejandro, fraco, tentou falar. "Eu nunca pensei que fosse acabar assim." Valeria olhou para ele com firmeza. "Não acabou, mas vai depender da sua coragem de mudar." Ele fechou os olhos rendido. Enquanto isso, Camila foi chamada para uma entrevista em uma clínica de limpeza residencial. Vestiu a melhor roupa que tinha, mas ao chegar foi informada de que a justa causa no histórico a desqualificava. Saiu dali com os ombros pesados, mas decidiu passar na escola de Mateo para vê-lo no jogo de futebol. O sorriso do menino ao vê-la na arquibancada foi um bálsamo. Por alguns minutos, esqueceu os problemas e apenas torceu, vibrando a cada chute. Aquela pequena alegria lhe deu forças para continuar. Na manhã seguinte, Alejandro recebeu a visita de seu assistente. "Senhor, algumas notícias sobre a empresa." Entregou relatórios sobre contratos e lucros. Alejandro apenas abanou a mão. "Não quero saber disso agora." O assistente estranhou. O patrão nunca deixava de acompanhar cada detalhe, mas algo havia mudado. "Consegue encontrar informações sobre a funcionária que me ajudou no hotel?" perguntou após um silêncio. "A faxineira? O nome dela é Camila Torres. Preciso saber onde está." O assistente assentiu, surpreso. Na casa de Camila, a preocupação aumentava. O dinheiro guardado mal daria para 2 semanas. Decidiu vender alguns objetos. Um micro-ondas velho, uma bicicleta parada. Mateo observava em silêncio, entendendo mais do que a mãe imaginava. "Mamãe, eu posso ajudar. Posso vender desenhos na escola." Ela o abraçou com força. "Não, meu amor. Essa é minha responsabilidade. Você só precisa ser criança." No hospital, os exames mostraram melhora lenta, mas constante. Alejandro já conseguia se levantar da cama, ainda apoiado em muletas. O choque do diagnóstico de diabetes mexia mais com a mente do que com o corpo. Era como se tivesse perdido a blindagem da invulnerabilidade. Valeria percebeu a mudança em seu olhar. "O senhor parece pensativo."
Estou, confessou. Passei a vida inteira acreditando que números eram a única coisa que importava. Agora percebo que não sei nada sobre o que realmente sustenta as pessoas. A médica sorriu de leve. Talvez esteja descobrindo tarde, mas ainda em tempo. Enquanto Alejandro refletia, Camila recebia a notícia devastadora. A imobiliária avisava que, sem pagamento, seria despejada em 2 semanas. Sentou-se no sofá, com o aviso em mãos, e chorou silenciosamente. Mateus se aproximou. Mamãe, a gente vai ficar sem casa? Ela respirou fundo. Não, filho. Eu vou dar um jeito. Sempre dou. Mas, no íntimo, sabia que estava no limite. Alejandro, por sua vez, enfrentava suas próprias perdas. O veneno cobrava lentamente a recuperação, mas era a consciência que mais doía. Entendia agora que o corpo cobrava, mas também a vida cobrava. Seus atos, decisões e omissões tinham consequências que iam além dos gráficos que tanto venerava. E, em algum lugar da cidade, a mulher que lhe salvara a vida enfrentava justamente essas consequências. A cada noite mal dormida, a cada lágrima escondida, a cada faxina improvisada, Camila pagava o preço de uma decisão correta. O destino, porém, preparava um reencontro. Alejandro ainda não sabia como, mas já tinha certeza de que precisava olhar nos olhos daquela mulher novamente. Não apenas para agradecer, mas para começar a reparar um mundo inteiro de injustiças que sempre fingira não ver. O ar da manhã estava pesado quando Camila empurrou o carrinho de compras no pequeno mercado do bairro. Escolhia apenas o essencial: arroz, feijão, um pacote de leite em pó para Mateu. Contava cada moeda antes de passar no caixa. Enquanto guardava as sacolas em uma mochila velha, pensava em como explicaria ao filho que, no fim do mês, talvez não conseguisse pagar o aluguel. A vida parecia estreitar cada vez mais, como um corredor sem saída. Mesmo assim, mantinha a postura ereta, o olhar firme. Não queria que Mateu a visse desabar. Do outro lado da cidade, Alejandro deixava o hospital após mais de uma semana internado. Ainda caminhava devagar, apoiado em uma bengala temporária, mas respirava aliviado por estar vivo. O veneno da aranha marrom quase o levara. O diabetes diagnosticado mudara sua rotina para sempre. Agora seguia uma dieta controlada, aplicações de insulina e consultas médicas regulares. Porém, mais do que a saúde, outra questão o inquietava: a imagem de Camila. A cada noite no hospital, lembrava da firmeza dela ao insistir em chamar o SAMU. Sem aquela decisão, estaria morto. Preciso encontrá-la, disse ao assistente que o levava de carro. Descubra onde mora, como está. Quero falar com ela pessoalmente. 2 semanas depois, numa manhã fria, Camila deixava Mateu na escola quando recebeu uma ligação inesperada. Senhora Camila Torres? Perguntou uma voz masculina. Aqui é da assessoria do senhor Alejandro Mendes. Ele gostaria de encontrá-la. Camila parou no meio da calçada, o coração acelerado. O quê? Ele quer agradecer pessoalmente. Podemos marcar um encontro? Por um instante pensou em recusar. Não queria rever aquele homem que representava tudo o que lhe havia sido tirado. Mas a curiosidade falou mais alto. Aceitou, com a condição de que fosse em um lugar público. No fim da tarde, entrou em uma padaria simples perto do centro. O cheiro de pão recém-assado e café forte a envolveu. Escolheu uma mesa próxima à janela, ajeitou os cabelos e esperou. Minutos depois, Alejandro apareceu. Estava mais magro, o rosto abatido, mas trazia nos olhos uma expressão diferente, menos arrogância, mais humanidade. Aproximou-se devagar e estendeu a mão. Camila. Ela hesitou, depois apertou a mão dele. Senhor Mendes. Sentaram-se. O silêncio inicial foi pesado. Camila mexia na xícara vazia, enquanto Alejandro buscava palavras. Eu devia ter morrido naquela noite, começou ele. Mas você não deixou. Fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu, sem encará-lo. Não. Ele balançou a cabeça. Qualquer outra funcionária teria obedecido ao gerente. Você arriscou o emprego. E acabou pagando caro por isso. As palavras bateram fundo. Camila levantou os olhos, agora marejados. O senhor tem a vida salva, mas eu perdi o trabalho. Que justiça é essa? Alejandro respirou fundo, sentindo o peso da acusação.
Não há justiça nisso, e é por isso que estou aqui. Ele contou que revisara relatórios da terceirizada, encontrando irregularidades graves. Horas extras não pagas, ausência de equipamentos de segurança, benefícios cortados sem aviso. Falou da frieza dos conselhos, preocupados apenas com números. Eu assinei documentos sem olhar além dos gráficos. Não percebi que por trás de cada corte havia pessoas como você. Camila ouviu em silêncio. As palavras eram sinceras, mas a ferida dentro dela ainda sangrava. Isso não devolve o meu emprego nem paga o aluguel atrasado. Alejandro concordou com um aceno. Eu sei, não posso apagar o que aconteceu, mas quero ao menos assumir a responsabilidade. Com palavras? Perguntou amarga. Com ações. Ele a encarou firme. Preciso da sua ajuda. Camila franziu a testa. Minha ajuda? Sim. Quero entender de verdade como é a vida de quem está do outro lado. Quero ouvir você. Preciso saber onde errei para tentar consertar. Ela soltou uma risada seca. O senhor acha que meia dúzia de conversas vai mudar um sistema inteiro? Não sei se vai mudar o sistema, mas pode mudar a mim. E eu posso usar o que tenho de influência para mexer em alguma coisa. O silêncio voltou, cortado apenas pelo barulho das xícaras e conversas na padaria. Camila respirou fundo. Não confiava nele, mas de certo modo via que havia algo genuíno em seu olhar. A conversa se estendeu. Ele perguntou sobre sua rotina, sobre Mateu, sobre como conseguia sobreviver sem o trabalho fixo. Camila falou, às vezes com raiva, às vezes com resignação. Contou dos ônibus lotados, das faxinas mal pagas, do medo constante de não ter como sustentar o filho. Alejandro ouvia em silêncio, absorvendo cada detalhe como quem finalmente abria os olhos para uma realidade desconhecida. Quando a noite caiu, levantaram-se. Obrigado por ter vindo, disse ele. Posso ligar de novo? Camila hesitou, mas assentiu. Só não me prometa o que não pode cumprir. Alejandro sorriu de leve, sabendo que seria difícil reconquistar a confiança dela. Nos dias seguintes, aquela conversa não saía da mente de Camila. Ainda fazia faxinas, ainda contava moedas, mas agora havia um peso diferente, a expectativa de que talvez algo mudasse. Alejandro, por sua vez, começou a visitar reuniões do conselho com outro olhar. Já não aceitava relatórios prontos sem questionar. E cada vez que um colega dizia "são só números", lembrava do rosto de Camila dizendo "que justiça é essa?". Uma semana depois, ele voltou a procurá-la. Encontraram-se novamente na mesma padaria. Dessa vez, o clima era menos tenso. "Quero te contar algo", disse Alejandro. "Decidi denunciar oficialmente as práticas da terceirizada. Já preparei os documentos para o conselho." Camila arregalou os olhos. "Isso pode custar caro para você. Já custou caro para muita gente como você. Está na hora de custar para nós também." Ela o olhou, tentando medir até onde ia aquela coragem. No fundo, algo dentro dela começou a mudar. Talvez aquele homem não fosse apenas mais um rosto do sistema. Talvez estivesse disposto a enfrentar as consequências. E sem perceber, os dois, tão distantes em mundos e histórias, começavam a se aproximar pelo fio invisível da consciência. O reencontro, marcado pela dor e pela verdade, seria apenas o primeiro passo de uma caminhada cheia de riscos, mas também de possibilidades. 3 meses haviam se passado desde aquela noite no hotel. A vida de Camila parecia um turbilhão constante, mas aos poucos encontrava algum equilíbrio. Trabalhando em faxinas particulares, conseguia juntar o suficiente para sobreviver, ainda que no limite. Cada centavo era contado, cada gasto pesado como se fosse ouro. Naquele período, algo inesperado aconteceu. Uma antiga colega de trabalho, Marisol, indicou-lhe um advogado trabalhista. "Camila, você não pode aceitar essa demissão por justa causa assim, sem lutar. Eles te puniram por ter salvo uma vida. Isso não pode ficar impune." Com a esperança renovada, Camila procurou o advogado. Chamava-se Dr. Esteban Morales, um homem de fala calma, já com cabelos grisalhos, mas olhos atentos. Após ouvir toda a história, ele respirou fundo e disse: "Você tem um caso sólido. Não será fácil, mas podemos reverter essa justa causa." Camila, pela primeira vez em meses, sentiu que talvez
a justiça não fosse apenas uma palavra distante. Enquanto isso, Alejandro travava suas próprias batalhas. De volta ao trabalho, mas ainda em recuperação, começava a perceber o abismo que separava seus valores pessoais do que o conselho da empresa exigia. Reuniões longas, gráficos projetados em telas enormes, executivos falando de metas como se fossem a única verdade. Ele ouvia, mas sua mente se desviava constantemente para Camila. Recordava cada frase dela na padaria, especialmente aquela que ainda ecoava em sua consciência. O senhor tem a vida salva, mas eu perdi o emprego. Era impossível continuar assinando contratos sem sentir o peso de cada número. A audiência trabalhista chegou. Camila compareceu com o advogado. O coração batia acelerado enquanto entrava na sala de audiência. Um espaço simples, com cadeiras enfileiradas e o juiz sentado atrás de uma mesa alta. Do outro lado, um representante da empresa lia documentos friamente, como se a vida dela fosse apenas mais um processo em uma pilha sem fim. Quando chegou sua vez de falar, Camila contou a história com firmeza. Relatou como percebeu os sintomas de Alejandro, como foi ignorada pelo gerente e como, mesmo assim, tomou a decisão de chamar o SAMU. Não dramatizou, apenas apresentou os fatos. O advogado reforçou. O que a senhora Torres fez não foi abandono de posto, foi cumprimento do dever humano. Sem sua atitude, um hóspede poderia ter perdido a vida. O representante da empresa tentou argumentar, mas os papéis e relatórios não tinham a mesma força da verdade crua. 2 semanas depois, a decisão chegou. A justa causa foi revertida. Camila tinha direito à indenização e ao pagamento de todos os benefícios atrasados. Ao ler a sentença, lágrimas escorreram por seu rosto. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre dignidade. Com a indenização em mãos, Camila pagou dívidas acumuladas e finalmente respirou sem o peso do desespero imediato. Decidiu investir parte do valor em algo maior. Matriculou-se em um curso técnico de enfermagem. Era uma escolha que vinha do coração. Desde o episódio com Alejandro, percebia que seu instinto de cuidado não era apenas circunstância, mas vocação. Queria transformar aquilo em profissão. No primeiro dia de aula, entrou na sala com um caderno simples, sentou-se entre jovens mais novos, mas o brilho em seus olhos era de quem carregava uma missão. Quando contou ao professor inicial que trabalhava de dia e estudaria à noite, recebeu apenas um sorriso encorajador. Vai ser puxado, mas quem tem motivo forte sempre chega ao fim. Alejandro soube da decisão dela por meio de Valéria, a médica. Encontraram-se por acaso no hospital, e ela comentou. Sua antiga funcionária, Camila, começou o curso técnico de enfermagem. Parece determinada. Ele sorriu, sentindo um calor inesperado no peito. A coragem dela o inspirava. Enquanto Camila abria um novo caminho, ele enfrentava uma encruzilhada dentro da empresa. Certa tarde, revisando relatórios financeiros, encontrou algo que o deixou indignado. A terceirizada responsável pela contratação de funcionários como Camila registrava custos reduzidos de forma artificial, escondendo dívidas trabalhistas e omitindo horas extras. Alejandro reuniu provas. Levou os documentos para a reunião do conselho. Senhores, estamos explorando trabalhadores de forma ilegal. Não apenas cortamos benefícios, mas também manipulamos registros. Isso precisa ser denunciado. O silêncio tomou conta da sala. Alguns conselheiros se entreolharam. Outros franziram a testa. Até que um deles, homem mais velho e de voz imponente, disse: Mendes, isso vai arruinar o trimestre. Se você insistir, pode perder sua cadeira aqui. Alejandro sentiu o coração disparar. O peso da decisão caiu sobre seus ombros. Manter o silêncio e garantir bônus milionários ou arriscar tudo por um pouco de verdade. Fechou os olhos por um instante, lembrando-se de Camila segurando o termômetro naquela noite, com a coragem que ele próprio não tivera. Se for preciso perder minha cadeira, eu perco. Mas não vou carregar essa omissão. Enquanto ele se preparava para enfrentar os custos de sua consciência, Camila seguia firme nos estudos. À noite, depois das aulas, chegava em casa exausta, mas sentava-se para revisar apostilas enquanto Mateu dormia. Você está cansada, mamãe, dizia o menino ao vê-la debruçada sobre os livros.
Tô sim, mas é por nós, filho, para que no futuro você tenha orgulho da mãe que tem. Certa noite, após a aula, encontrou Valéria no corredor do hospital escola, que a abordou com um sorriso. Como está o curso? Difícil, mas estou aguentando. Valeria entregou-lhe um pequeno broche em formato de cruz. Esse aqui é só um símbolo, mas quero que lembre, você já tem a essência de quem cuida. O resto é só prática. Camila segurou o broche com emoção, sentindo que pela primeira vez tinha um rumo claro. Do outro lado, Alejandro começou a sentir a pressão aumentar. Telefonemas frios, conselheiros ameaçando afastá-lo, convites para reuniões informais, que soavam como intimidações. Mas apesar do medo, havia uma estranha paz dentro dele. Sabia que estava, enfim, escolhendo um caminho que importava. Assim, duas histórias tão diferentes caminhavam em paralelo. A de Camila, que pagava os custos da dignidade com noites sem sono e esforço dobrado, e a de Alejandro, que descobria que manter a consciência limpa podia custar prestígio e poder. Ambos seguiam suas jornadas, cada um em sua direção, mas o destino, como sempre, preparava novos encontros. Porque caminhos que nascem de uma mesma verdade raramente deixam de se cruzar. Era início de outono, quando Alejandro entrou na sala envidraçada da sede da Mendes Holdings. O andar mais alto do prédio refletia a cidade abaixo, como se fosse um reino isolado, distante da realidade de quem caminhava nas ruas. No entanto, dentro dele, a tensão era palpável. Documentos pesados embaixo do braço, um coração acelerado no peito. Na mesa oval, 10 conselheiros já o aguardavam. Gravatas bem ajustadas, ternos caros, olhares calculistas. Alejandro conhecia cada rosto. Homens e mulheres que há anos faziam da empresa um império financeiro, e também sabia que nenhum deles se preocupava com as pessoas que varriam os corredores, que limpavam quartos ou que mal conseguiam pagar o aluguel. Respirou fundo e colocou os papéis sobre a mesa. Senhores, preciso apresentar algo urgente. Sua voz soou firme, ainda que a insegurança corroesse por dentro. Projetou no telão gráficos e relatórios. As linhas ascendentes de lucro deram lugar a tabelas detalhando horas extras não pagas, benefícios cortados, equipamentos de segurança inexistentes. Havia até registros de manipulação contábil para mascarar despesas. Esses números que vocês tanto celebram escondem exploração. A terceirizada responsável pelos nossos contratos reduziu custos à custa da dignidade de centenas de trabalhadores. Um silêncio pesado caiu. Alguns mexiam nas canetas, outros desviavam o olhar. Até que o mais velho do grupo, Hernan Valdez, se inclinou para a frente. Alejandro, não é a primeira vez que ouvimos denúncias assim, mas precisamos ser realistas. Isso vai afetar o trimestre, afetar os acionistas. Você está disposto a sacrificar sua cadeira por causa de faxineiros? As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Alejandro sentiu o sangue ferver. Por anos, ele próprio pensara daquela forma. Mas agora, depois de quase perder a vida e de conhecer Camila, não conseguia mais. Não são apenas faxineiros, Valdez. São pessoas. Pessoas que, enquanto nós brindamos com taças de cristal, lutam para comprar leite para os filhos. Outro conselheiro mais jovem riu de leve. Discurso bonito, mas idealista. O mercado não perdoa sentimentalismos. Alejandro respirou fundo. Então talvez seja a hora de pagar o preço do sentimentalismo. Do outro lado da cidade, Camila estava mergulhada nos estudos de enfermagem. O curso exigia mais do que imaginara. Longas horas em sala, leituras técnicas, provas semanais. À noite voltava para casa exausta, mas não desistia. Mateus se orgulhava. Minha mãe vai ser enfermeira. Vou contar para todo mundo. Essas palavras eram combustível. Camila sabia que o caminho era longo, mas cada página lida era um passo em direção a uma vida mais digna. Certa noite, recebeu uma ligação inesperada de Marisol, a antiga colega. Camila, você soube? Estão dizendo que Alejandro vai denunciar a própria empresa por irregularidades. Camila arregalou os olhos. O quê? Parece que vai mexer em coisa grande. Pode até perder o cargo. Camila desligou, confusa. Não sabia se acreditava. Parte dela queria pensar que era verdade. Outra parte temia que fosse apenas mais uma manobra de imagem. Na reunião do conselho, a tensão chegou ao auge.
Hernan Valdez bateu na mesa. Está decidido. Se você insistir em registrar essa denúncia oficialmente, será destituído. Alejandro olhou para os colegas, um a um. Viu apenas medo de perder lucros, nenhum traço de empatia. Então, pegou os documentos e disse: não vou silenciar. Protocolarei a denúncia. Se quiserem minha cadeira, podem tirar. Saiu da sala com passos firmes, mas o coração apertado. Sabia que havia assinado sua própria sentença dentro daquele mundo corporativo. Enquanto isso, Camila vivia suas próprias dores. O dinheiro da indenização já começava a diminuir. As contas acumulavam-se novamente. E ela ainda precisava conciliar os estudos com as faxinas. Numa sexta-feira à noite, após chegar de um serviço pesado, encontrou Mateus sentado à mesa com o caderno aberto. Mamãe, você pode me ajudar na lição? Camila olhou para os livros de enfermagem espalhados no canto. Queria dizer que estava cansada, que precisava estudar. Mas, ao ver os olhos do filho, sentou-se e passou quase uma hora ensinando matemática. Quando ele adormeceu, ela voltou para seus próprios livros até às 3 da manhã. As olheiras cresciam, mas a determinação também. Dias depois, Alejandro convocou uma coletiva. Jornalistas lotaram a sala de conferências. Ninguém entendia por que um executivo daquele nível falaria publicamente sobre questões trabalhistas. Ele subiu ao púlpito, ajeitou os papéis, mas decidiu falar de improviso. Passei anos olhando apenas para relatórios, lucros e porcentagens. Nunca me importei com quem ficava do outro lado da planilha. Até que uma mulher chamada Camila me mostrou que números não respiram, não sentem dor. Pessoas sim. Os jornalistas anotavam freneticamente. Hoje denuncio formalmente práticas ilegais e desumanas da empresa terceirizada que contratamos e assumo as consequências disso. O barulho das câmeras ecoou como tiros. No mesmo momento, Camila estava na sala de aula quando o celular vibrou. Uma colega cochichou. Não é aquele executivo famoso? Tá passando na televisão. Camila olhou de relance a tela. Alejandro, diante de microfones, falando sobre dignidade. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela não sabia se aquilo mudaria algo em sua vida imediata, mas sentiu que, de alguma forma, não estava mais sozinha. Os dias seguintes foram turbulentos para Alejandro. Manchetes nos jornais, reuniões emergenciais, pressões internas. Como previsto, foi destituído do cargo. Mas antes de sair, registrou em ata todas as irregularidades, garantindo que as mudanças ao menos começassem. Naquela noite, sozinho em seu apartamento vazio, tomou um copo de água e encarou o reflexo no espelho. Não havia mais o executivo intocável. Havia um homem que perdera poder, mas recuperara a consciência. Camila soube da destituição dele por meio da rádio comunitária. Ficou em silêncio por alguns minutos, refletindo. Não sentia compaixão, tampouco alegria. Apenas uma estranha sensação de justiça tardia. À noite, enquanto arrumava a mochila de estudos, encontrou o broche que Valéria lhe dera. Segurou-o com força. Nada de atalhos, lembrava-se da médica dizendo, e percebeu que, assim como Alejandro pagava o preço da consciência, ela também pagava os custos da esperança. Ambos, em mundos diferentes, haviam chegado ao mesmo ponto. Entender que escolhas verdadeiras sempre doem. E, no fundo, sabiam que ainda havia mais por vir. 6 meses haviam passado desde a noite em que Camila apertou os números do telefone interno do hotel e mudou não apenas a vida de Alejandro, mas a dela também. Muita coisa acontecera nesse intervalo. A justa causa revertida, o curso técnico iniciado e as longas madrugadas em claro tentando equilibrar faxinas, estudos e a criação de Mateo. Ainda assim, ela seguia em frente. O mesmo não se podia dizer de Alejandro. Desde que fora destituído do conselho da Mendes Holdings, sua vida tomara outro rumo. Os amigos de negócios evaporaram, os convites para eventos sumiram, e os jornais o pintaram ora como traidor do mercado, ora como herói solitário. De todo modo, perdera a cadeira e o prestígio que o sustentaram durante décadas. Naquela manhã nublada, Alejandro caminhava devagar por uma rua menos movimentada, uma pasta de couro simples debaixo do braço. Agora trabalhava como consultor independente, atendendo pequenas empresas que buscavam reorganizar contas. O salário era infinitamente menor,
mas havia uma estranha paz em não precisar manipular gráficos para esconder a miséria alheia. Ainda assim, o preço da consciência era alto. Tivera de vender o apartamento luxuoso e mudar-se para um espaço menor em um bairro mais modesto. Às vezes, acordava de madrugada e se perguntava se tinha feito a escolha certa. A resposta nunca vinha em palavras, mas em lembranças. O rosto de Camila naquela noite, a febre queimando seu corpo, o termômetro marcando quase 38 graus. Camila, por sua vez, avançava no curso de enfermagem com determinação. Cada aula parecia abrir um novo horizonte. Sentia-se viva ao aprender sobre anatomia, cuidados de emergência, administração de medicamentos. Mas o esforço era exaustivo. Saía de casa antes do sol nascer, deixava Mateu na escola, passava o dia em faxinas e à noite mergulhava nos livros. Certo dia, durante uma prática no hospital-escola, ouviu alguém chamando seu nome. Virou-se e encontrou Valeria Rojas, a médica que atendera Alejandro. «Camila», disse Valeria sorrindo. «Como está o curso?» «Difícil, mas sigo firme», respondeu. Valeria abriu a bolsa e retirou um pequeno broche em formato de estrela. «Quero que tenha isto. É só simbólico, mas representa a dedicação que já vi em você». Camila segurou o broche com emoção, os olhos marejados. Era um lembrete de que sua luta não era em vão. Enquanto isso, Alejandro também vivia uma transformação. Mesmo afastado da empresa, protocolara documentos no Ministério do Trabalho, denunciando as condições precárias da terceirizada. O processo ainda estava em andamento, mas pelo menos parte das irregularidades havia sido reconhecida. Certa tarde, recebeu uma ligação inesperada de um jornalista. «Senhor Mendes, muitos executivos dizem que o senhor destruiu sua carreira por nada. Que resposta daria a eles?» Alejandro refletiu por alguns segundos antes de responder. «Eu perdi bônus, prestígio e status. Mas pela primeira vez, sinto que fiz algo que realmente importava». Camila ouviu essa mesma entrevista no rádio enquanto lavava roupas. O nome de Alejandro já não despertava apenas mágoa, mas também uma estranha admiração. Apesar da arrogância que o marcara no início, ele havia se exposto, arriscado tudo por uma verdade que poucos teriam coragem de enfrentar. No fundo, sabia que sua própria vida também mudara desde aquele encontro. E, de certo modo, os dois estavam ligados por uma linha invisível. A escolha de enfrentar consequências por decisões que pareciam pequenas, mas mudaram destinos. Numa noite de sexta-feira, Camila voltava do hospital-escola quando encontrou Alejandro na porta de uma padaria. Ele parecia cansado, com a mesma pasta simples debaixo do braço. «Camila», a voz dele estava baixa, quase tímida. «Posso me sentar?» Ela assentiu, surpresa. Entraram juntos e escolheram a mesma mesa da primeira vez. «Ouvi sua entrevista no rádio», disse Camila. «Não sei se foi coragem ou loucura o que fez». Alejandro sorriu de leve. «Talvez um pouco dos dois, mas você foi o estopim. Se não tivesse insistido naquela noite, eu não estaria aqui. E eu não estaria desempregada». O tom de Camila ainda carregava amargura, mas menos do que antes. «Sei disso». Ele a encarou firme. «E é por isso que estou tentando mudar». Houve um silêncio. Camila olhou pela janela, vendo os carros passarem. Depois suspirou. «Não sei se o senhor realmente acredita que pode mudar algo tão grande. Não sei se posso mudar o mundo, Camila, mas posso mudar a mim mesmo. E posso tentar reparar parte do que destruí». Os olhos dela suavizaram. Talvez, afinal, houvesse ali mais do que um homem de negócios tentando limpar a própria imagem. Nos meses seguintes, os caminhos dele se cruzaram algumas vezes. Alejandro passou a visitar o hospital-escola, oferecendo palestras sobre ética corporativa e doações modestas para bolsas de estudo. Sempre fazia questão de cumprimentar Camila, que aos poucos deixava de vê-lo apenas como inimigo. Mateu também o conheceu. O menino curioso perguntou: «O senhor é o homem que minha mãe salvou?» Alejandro sorriu, emocionado. «Sim, garoto, e serei grato por isso pelo resto da vida». 9 meses após o ocorrido, Camila concluiu o primeiro semestre do curso. Havia noites em que pensava em desistir, mas ao ver Mateu orgulhoso e ao lembrar das palavras de Valeria
e dos encontros com Alejandro, encontrava forças. Na formatura simbólica do semestre, Valeria lhe entregou um broche de enfermagem. Você foi a seta amarela naquela noite, disse com um sorriso. O detalhe que mudou um destino. Camila chorou. Não havia um final feliz perfeito, mas havia rumo. Alejandro, agora apenas um consultor sem pompa, aplaudiu de pé. Ele também sabia que sua vida não voltaria a ser a mesma. Naquela noite, ao voltar para casa, Camila caminhava de mãos dadas com Mateu. O filho olhou para ela e disse: Mamãe, você parece mais forte. Ela sorriu. É porque eu sei para onde estou indo, filho. E assim, de formas diferentes, Camila e Alejandro compreenderam que a transformação não vinha sem dor, mas no fundo era justamente esse preço que tornava a consciência e a esperança tão valiosas. Não houve um final perfeito, mas houve algo mais importante: a certeza de que, mesmo em mundos distintos, eles tinham escolhido o caminho da verdade, e isso, por si só, já era uma vitória. O vento soprava frio naquela manhã de domingo, mas o sol, tímido, aquecia os rostos dos que se reuniam no pátio do hospital-escola. Era um dia especial. A cerimônia simbólica de encerramento do primeiro semestre do curso técnico em enfermagem. Para muitos, apenas mais uma etapa acadêmica. Para Camila, um marco na vida. Ela ajeitou a blusa simples, respirando fundo enquanto observava as colegas com familiares ao redor. Mateu corria pelo pátio com outras crianças, rindo, como se o peso do mundo não existisse. E, de fato, para ele, não existia. Para Camila, sim. Cada noite mal dormida, cada prato dividido em 2 porções menores para caber no orçamento, cada lágrima escondida no travesseiro, estava representada ali, naquele instante. Quando seu nome foi chamado, caminhou até o pequeno palco improvisado. Valeria Rojas, a médica que acreditara nela desde o começo, segurava uma pequena caixa. Abriu-a com delicadeza e retirou um broche em formato de estrela, prateado e singelo. Camila Torres, disse Valéria com voz firme, você não é apenas uma aluna dedicada. Você foi, naquela noite, a seta amarela que apontou o caminho certo quando todos os outros escolheram ignorar. Camila sentiu as lágrimas escorrerem, mas não teve vergonha. Pegou o broche com as mãos trêmulas, prendeu-o ao uniforme branco e, ao virar-se para a plateia, viu Mateu pulando e aplaudindo. Entre o público também estava Alejandro. Não se destacava mais por ternos caros ou pela postura imponente de executivo. Vestia roupas simples, mas os olhos brilhavam com intensidade. Aplaudia de pé, como se naquele gesto tentasse transmitir tudo o que não conseguira colocar em palavras. 9 meses haviam passado desde a noite fatídica no hotel. Alejandro, agora consultor independente, levava uma vida discreta. Ganhava menos, viajava pouco, mas se redescobria em cada passo. A diabetes o obrigara a cuidar melhor do corpo. A queda do império empresarial o forçara a olhar para dentro. Às vezes ainda questionava se havia feito a escolha certa. Mas ao observar Camila naquele palco, a dúvida se dissipava. Havia ali uma resposta silenciosa. Sim, valera a pena. Ele lembrava das palavras que repetira a um jornalista semanas atrás. Pela primeira vez, sinto que fiz algo que realmente importava. Naquele momento tinha certeza disso. Após a cerimônia, Camila encontrou Alejandro do lado de fora. Mateu segurava sua mão, curioso. Mamãe, ele veio, disse o menino apontando. Alejandro se aproximou devagar, respeitando o espaço dela. Parabéns, Camila. Você merece cada conquista. Ela sorriu, ainda emocionada. Obrigada. Não foi fácil chegar até aqui, mas pelo menos agora sei que estou no caminho certo. E eu também. Alejandro olhou para Mateu e depois voltou os olhos para ela. Não vou fingir que consigo reparar tudo o que aconteceu, mas se eu puder ser útil de alguma forma, quero estar por perto. Camila não respondeu de imediato. Observou o filho que brincava com o broche no uniforme dela. Pensou em quantas vezes se sentira sozinha, carregando o mundo nas costas. Talvez fosse hora de aceitar que não precisava lutar sempre sem apoio. O tempo vai mostrar, Alejandro. Sua voz era calma, mas firme. O importante é que cada um siga tentando fazer o certo, mesmo que doa. Ele assentiu, compreendendo que ainda havia distância entre os dois,
Mas também havia um fio de confiança que se reconstruía lentamente. Os meses seguintes mostraram que a vida continuava cheia de desafios. Camila seguia no curso, conciliando estágios noturnos com faxinas diurnas. As olheiras denunciavam o cansaço, mas a determinação se fortalecia a cada obstáculo vencido. Mateu crescia orgulhoso da mãe. Em uma redação escolar, escreveu: "Minha mãe é corajosa. Ela ajuda as pessoas, mesmo quando dizem que não é trabalho dela. Por isso quero ser como ela." Camila chorou ao ler aquelas palavras, sentindo que todos os sacrifícios faziam sentido. Alejandro, por sua vez, mergulhava no novo ofício de consultor. Orientava pequenas empresas a manterem práticas mais humanas, e seu nome começava a circular em ambientes diferentes, não mais como o executivo implacável, mas como alguém que escolhera a integridade. O preço fora alto, perda de status, de fortuna, de amigos. Mas, em troca, ganhara algo que jamais tivera: paz ao encostar a cabeça no travesseiro. Certa tarde, o destino voltou a unir seus caminhos. Camila, em estágio no pronto-socorro, recebeu um paciente idoso com sinais de desidratação. Ao acompanhá-lo até a sala, ouviu uma voz atrás dela. Camila. Era Alejandro, acompanhando o próprio pai, debilitado e frágil. Por um instante, os olhares se cruzaram, e ambos entenderam o quanto haviam mudado. Ela ajudou no atendimento, cuidadosa e profissional. Ao fim, enquanto o idoso descansava em observação, Alejandro agradeceu. "Ver você assim, trabalhando no que ama, me faz acreditar que nada foi em vão." Camila sorriu, cansada, mas convicta. Nada do que vivemos foi em vão. Naquela noite, ao chegar em casa, Camila olhou para o broche no uniforme e lembrou-se de tudo o que perdera e conquistara. Perdera um emprego, mas ganhara uma vocação. Perdera noites de sono, mas ganhara o orgulho do filho. Perdera a ilusão de segurança, mas ganhara a força da consciência. Alejandro, em seu apartamento modesto, fazia o mesmo exercício. Perdera poder, prestígio e fortuna, mas ganhara a humanidade, reconciliação com o pai e, sobretudo, a coragem de se olhar no espelho sem sentir vergonha. Não houve conto de fadas. Não houve finais perfeitos. O aluguel continuava difícil, as consultas médicas exigiam disciplina, as lutas diárias persistiam. Mas, no meio de tudo isso, havia uma verdade que os unia. Escolheram não virar o rosto. Camila e Alejandro aprenderam que transformar o mundo inteiro era impossível, mas transformar a si mesmos era um primeiro passo. E, às vezes, esse passo é suficiente para mudar destinos. Na última página daquele ciclo, quando Camila se sentou à mesa para revisar anotações, enquanto Mateu coloria um desenho, ela sorriu. Havia um cansaço profundo, mas também uma chama viva dentro dela. Do outro lado da cidade, Alejandro fechou os olhos antes de dormir e lembrou-se da frase de Valéria: "Você foi a seta amarela naquela noite." Ele sabia que, de certo modo, também havia se tornado uma seta, não brilhante, mas firme o bastante para indicar um caminho menos frio. E assim, a vida seguiu. Imperfeita, dura, real, mas com rumo, consciência e transformação. Histórias como a de Camila e Alejandro mostram que, mesmo quando o preço da consciência é alto, escolher o caminho certo pode transformar destinos. Se essa narrativa tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de coragem e transformação. Sua interação ajuda a dar vida a mais histórias como esta. E se você gostou do conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar outras jornadas de luta, esperança e superação. Queremos muito saber: de que país você está assistindo ao vídeo? Escreva nos comentários. Será um prazer conhecer cada lugar de onde nossa comunidade nos acompanha.